Nós nunca estivemos tão perto de uma investigação contra Augusto Aras. Finalmente, Aras tende a ser investigado, porque o Alexandre de Moraes solicitou que a Polícia Federal faça um relatório sobre omissão das autoridades a respeito do 8 de janeiro. E a gente sabe que o Ministério Público já despachou para a AGU e para a PGR algumas questões bem suspeitas envolvendo, até cair aqui do encosto da cadeira, envolvendo o Aras do 8 de janeiro. Ele desmantelou grupos de trabalho, sempre foi muito leniente com o Bolsonaro. Toda essa história que envolve as mensagens do Alexandre de Moraes só ocorreu por conta da omissão do Ministério Público na época do governo Bolsonaro, em especial do Augusto Aras. Então, para todas essas investigações envolvendo Bolsonaro estarem completas, Aras tem que ser investigado e quem sabe até, por que não, preso. Na sua opinião, Aras tem que ser investigado? Ele participou do 8 de janeiro? Gostou que Aras finalmente vai ser investigado? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes solicitou à Polícia Federal a realização de um inquérito, ou melhor, de um relatório, para que sejam levantadas as omissões de autoridades no 8 de janeiro. Um segundo. Aí, mandando o resultado de pesquisa de São Paulo. E aí, a Polícia Federal vai ter um prazo para fazer esse relatório. E caso a PF peça prorrogação de prazo, o Alexandre de Moraes quer que a Polícia Federal dê uma justificativa. Ou seja, é um negócio sério, não é piada. E precisa fazer rápido. Algumas autoridades vão estar presentes nesse relatório. O Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal. O Anderson Torres, que já foi indiciado junto com o Silvinei Vasquez, ele também vai ter esse relatório por conta das suas omissões. O Augusto Aras não está. E esse relatório precisa ser feito mesmo que parcial. O Alexandre de Moraes quer esse relatório. Ah, mas se o Augusto Aras não está, por que ele está perto de ser investigado? Ora, porque o Augusto Aras, nós temos as informações do Ministério Público que ele foi omisso durante o 8 de janeiro. Então mesmo que ele não esteja nesse relatório, ele vai ser incluso, porque nós temos a informação que o Ministério Público Federal despachou para a AGU, que é a Advocacia Geral da União, mas também para a Procuradoria Geral da União, a PGR, a respeito do Augusto Aras. Porque o Aras sabia que alguma coisa iria acontecer em Brasília no dia 8 e ele fez algo para evitar? Não. Não. Porque o Ministério Público tinha a informação. E havia uma recomendação do Ministério Público para que houvesse uma ação em conjunto semanas antes do 8 de janeiro para evitar que a destruição acontecesse. Porque em 12 de dezembro, nós temos que lembrar, praticamente um mês antes do 8 de janeiro, bolsonaristas atacaram a sede da Polícia Federal e destruíram ela em Brasília. A recomendação para que houvesse um trabalho conjunto para evitar o 8 de janeiro saiu do Ministério Público? Não, não saiu. Por quê? Por conta do Augusto Aras, pessoal. Ele evitou que a investigação ou que o grupo de trabalho avançasse. E além disso, ele colocou fim nos grupos de trabalho que estavam ali atuando justamente para o monitoramento desse tipo de situação. Porque o Serviço Brasileiro de Inteligência, todo mundo sabia que alguma coisa iria acontecer. O próprio Bolsonaro sabia. E ele nada fez. Era a história da festa da Selma. Então como que o Augusto Aras não vai ser investigado? Tem que ser. Será que o Alexandre de Moraes vai errar de novo? Porque o Alexandre de Moraes, ele errou ao não ter investigado o Augusto Aras. Caiu na mesa do Xandão, lá em 2021, um pedido para que o Augusto Aras fosse investigado por leniência com o governo Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes fez? Nada. Ele arquivou. Talvez para por querer evitar ali uma indisposição dentro do judiciário. Tudo bem. Só que depois o que aconteceu? Houve a volta e mordeu a cabeça do Xandão. Porque o Alexandre de Moraes, sabendo que o Ministério Público era leniente e não fazia absolutamente nada, ele teve que usar o poder de polícia do TSE, conjugado com o poder dele com o ministro do STF, para investigar os alvos bolsonaristas que estavam boicotando as nossas instituições, principalmente a nossa votação. Mas o Alexandre de Moraes só fez isso e gerou toda essa celeuma, que nós vimos que não é nada, absolutamente nada demais, mas gera encheção de saco, vai ter até uma manifestação bolsonarista no dia da independência, por conta da leniência do Augusto Aras.
O Aras, pessoal, que nós temos que pontuar aqui, teve comportamentos suspeitos e nós temos que listá-los. Não podemos deixar de não listar. Por quê? Muitas denúncias que chegaram na PGR, elas eram denúncias fracas? Sim. Mereciam ser arquivadas? Sim. Só que 2 delas o Aras tinha que ter investigado. Porque a Polícia Federal, ela apontou crime do Bolsonaro em 2 situações. A primeira que foram vazamentos dos dados sigilosos do TSE. Aras investigou? Não. Depois, a Polícia Federal apontou o crime da associação indevida de Bolsonaro que o Bolsonaro fez com os imunizantes com a doença do Cazuza e do Fred Mercury. Aras investigou? Não. No livro dele, ele não justifica, não explica por que ele não investigou o Bolsonaro. Então, ele teve uma atitude suspeita na época que ele era Procurador-Geral da República. Não só ele, mas como Lindor Araújo também, que era a vice-PGR. Geralmente, os despachos que eram feitos mais polêmicos eram feitos pela Lindora. E mais de uma oportunidade, Lindor e Augusto Aras se posicionaram contra o Alexandre de Moraes e contra o STF em atitudes assim esquisitas. A mais recente, que me vem à cabeça, do Mauro Cid e da delação premiada do Cid. Aras não havia sido provocado, mas mesmo assim ele veio a público e se posicionou contra a delação do Cid. Ora, que história é essa? Por que ele está falando isso? Por que ele falou aquilo? E a Lindor Araújo falou que estava tendo pescaria nas provas do celular do Cid. O que é pescaria? Quando não existe um alvo definido, e aí os investigadores ficam buscando ou pescando, entre aspas, algo que possa ser usado como prova. Por que eles falaram isso? Por que eles defenderam Mauro Cid? Por que depois, no inquérito das rachadinhas da Michelle Bolsonaro, né, inquérito que não veio, mas as suspeitas e as provas que nós temos sobre isso, a Lindora mandou arquivar? Então é tudo muito suspeito. Além do que, o Augusto Aras, segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, tinha as informações e sabia do uso da ABIN como uma ABIN paralela para melar as investigações de rachadinha do Flávio Bolsonaro e do caso Fabrício Queiroz. O Aras sabia disso tudo. E o que ele fez? Absolutamente nada. Então nós temos as informações? Temos. Nós temos aí as suspeitas? Temos. E Aras nunca foi investigado. Ele precisa ser investigado. Precisa. Nós não podemos deixar que a nossa república passe por um momento como esse. Por isso que é importante que a omissão do Augusto Aras do 8 de janeiro também seja investigada. Porque o Bolsonaro colocou Augusto Aras para ser o Procurador-Geral da República e o que Aras fez? Nada. Corroeu a nossa instituição. E esse era o grande problema do Bolsonaro, ou foi o grande problema do Bolsonaro. Ele colocou pessoas incapazes em posições importantes da República e isso criou distorções na República. Como aconteceu com o Alexandre de Moraes, tendo que usar o TSE como poder de polícia, algo que, na condição e na proporção que o Alexandre de Moraes fez, nós nunca tivemos antes, e isso gerou questionamentos, mas por conta do trabalho do Augusto Aras. E Aras e Lindora precisam ser investigados como sendo integrantes dessa organização criminosa que Bolsonaro comandou de dentro do Palácio do Planalto. Porque o papel deles, na minha opinião, era justamente de proteger e dar blindagem, guarida, para os bolsonaristas. Todos aqueles que fizessem, porventura, algo de ilegal, poderiam ser protegidos pelo Augusto Aras, como o Bolsonaro foi, como o Flávio Bolsonaro foi. Porque nós tivemos informações de reuniões fora da agenda da Lindora com o Flávio Bolsonaro dias antes de tomar as decisões importantes de arquivamento de inquéritos. Qual era o papel dos dois? Ou quais eram os papéis de Aras e Lindora? Tem que ser investigado. Senão, toda a investigação com o Bolsonaro estará incompleta, mas essa investigação está chegando finalmente.